igreja, olha para mim. Olha, tu sabia que do período da guerra de Tiatira e a guerra de Sardes foi um período tão terrível, tu lembra que a igreja foi perseguida, a terra respondeu. Tu sabia que foi tão terrível que a verdade ela foi jogada por terra. Por terra. Lembra que eu disse para tu não sair de Daniel? Capítulo 8. Olha para o verso 12. Eu ia ler do 9, mas eu vou ler do 12 para a gente adiantar. Só o verso 12. Ele diz assim: o exército foi entregue como um sacrifício contínuo por causa das transgressões. Lançou a verdade por terra e prosperou em tudo o que fez. Olha que coisa. Lançou a verdade por terra e prosperou em tudo que fez. Tu sabia que isso aconteceu lá e hoje está acontecendo também? A gente está vivendo uma fase do mundo, igreja. A gente olha para as leis e o que está acontecendo. A gente olha, a gente como cristão, às vezes a gente diz, Jesus renova, porque a gente não aguenta mais tanta injustiça. Lei hoje que diz que homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher, e tu vê isso se espalhando em tudo que é lugar e ganhando força. A TV aí batendo palma, igreja já tem igreja que diz que tudo isso é normal. Tu sabia que é a força de Satanás tentando jogar a verdade por terra? Na época da igreja de Tiatira, quando Roma ganhou força, tinha duas coisas que ia mexer, no tempo e na lei. Diz para mim, ele mexeu em quantas coisas? No tempo e na lei. E tu sabia que eles mexeram? Como foi que eles mexeram no tempo e na lei? Essa palavra tempo no original é zinim, significa também calendário. Primeiro, Satanás foi, tu sabia que ele mudou o tempo e muita gente nem percebeu. Vou dar um exemplo. Primeiro exemplo que ele mexeu no tempo. Segundo Gênesis, um dia para Deus, o ciclo é 24 horas. Na criação, está lá no Gênesis. Deus, quando criou, Deus disse assim, ó, tarde e manhã. Tu pode ir para lá para a criação, está sempre assim, ó, tarde e manhã. E houve tarde e manhã no primeiro dia. Houve tarde e manhã no segundo dia. O que é isso? Essa palavra tarde é noite. Um dia de 24 horas, ele começa pela noite, não é pela parte clara, é a noite. Só se for, se ele se pôs aqui, for 6 horas, vai contar agora 12 horas de parte escura e 12 horas de parte clara, fazendo um ciclo de 24. Jesus falou isso quando foi ressuscitar Lázaro. Ele disse assim, ó, não são 12 horas a parte do dia, a parte clara? Satanás saiu e ele chegou, usou a igreja católica, porque quando a gente lê no capítulo 13, que diz assim, ó, o dragão, ele agora se apresentou como um leopardo, como um urso e como um leão, ele trouxe costumes, escuta bem, a igreja católica trouxe costume de Babilônia, dos médios e dos persas e da Grécia, e jogou dentro da religião, costume pagão. Como foi que mudou? Satanás chegou lá e disse que o dia não começa no cair da tarde. Ele começa a partir de meia? Agora eu vou te perguntar. Meia-noite tem sol? É de dia ou de noite? Deus é Deus de confusão? Não. Agora quem segue Satanás é. Quando dá meia-noite, tu estiver com rádio ligado, é de bom dia. Meu irmão, pelo amor de Deus. É difícil entender isso. Como é que vai dizer bom dia que é noite? Tu entendeu como foi a malícia? Eu posso continuar? Ele mexe no tempo, vai lá e muda o horário, diz que é a partir de meia-noite, e a gente sabe que está errado. E ele foi no calendário.
Aí no calendário ele meteu o dedo dele para colocar o costume pagão. Qual é o primeiro mês do ano? Janeiro. Isso foi colocado na nossa cabeça. Calendário, primeiro mês do ano, não é janeiro. O primeiro mês do ano é abril. Está na Bíblia. Diz o Êxodo, o povo de Deus está saindo do Egito. E antes do povo sair, a última praga, Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, tu diz ao povo que celebre a Páscoa, 14 do mês. O meu povo vai sair do Egito, é no mês de abril. Deus deu o dia, a hora e o ano certinho. Por quê? Aquele povo era escravo, não tinha noção de tempo, de nada. Eles trabalhavam de dia e de noite, eles não sabiam o que era mês, o que era dia. Tão provável que quando chegou no Sinai, Deus foi repetir o mandamento. Deus disse: lembra-te de quê? No dia de sábado, o povo nem sabia. Abril. Essa palavra, abril, ela vem, é abib. Abib, abril, significa que abriu o ano. Começou o ano. Abriu o ano. Satanás foi lá e mudou. Abril, que era o primeiro, ele colocou aonde? No quarto. O que é comemorado no primeiro de abril? Quem lembra que é comemorado? Você sabe por quê? Porque foi protesto. O povo na época sabia que aquilo estava errado. Mas ninguém tinha força diante de Roma. Diante do catolicismo. Aí eles começaram a colocar 1 de abril, o dia da lei, porque aquilo era uma mentira. Abril não era o primeiro. Abril era o primeiro, o resultado é o quarto. O calendário, tu sabia que está todo mudado, até o nome. Até o nome. Tu sabia que na Bíblia, eu trouxe aqui, é porque eu não vou ter tempo. Se alguém se interessar, se eu não me engano, parece que eu tenho aqui. Tu chegar aqui com o teu celular, continua uma foto aqui, ó. Os meses da Bíblia, com o nome correto. É Abril, é Zivé, é Tasmuz, é Abel, é Elu, é Tizi, ou Quisleu, Tebat, Sabat e Adar. Esse é o nome dos meses. Aí veio um monte de nome: janeiro, fevereiro. Deixa eu dizer a forma correta. Como era para ser a forma correta. Era assim, ó. Abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Forma é essa. Por que mudou o nome? Olha, vou te dizer por que mudou o nome. A igreja ia trazer um costume pagão. Satanás tinha botar um costume pagão dentro da igreja de Deus. Ou a igreja que dizia que era de Deus, para eles se misturar. Aí tinha um Deus pagão. E o nome desse Deus se chamava Januário, ou Januário. Era um Deus que ele tinha 4 faces. Ele é apresentado como 4 com 2. As 4 eram olhando para os 4 cantos, porque dizia que ele via tudo. Para trazer para Satanás, jogar dentro da igreja. O que foi que Satanás fez? Ele disse: eu vou oferecer um mês. Januário criou que mês? Janeiro. Fevereiro, o Deus febriário. Esse foi terrível. Era o Deus da carne, o Deus da prostituição. Quando eles homenageavam a igreja, esse Deus, eles praticavam todo tipo de orgia e sexo de todo jeito, para agradar o Deus febriário. Satanás disse: eu vou trazer, vou jogar para o povo adorar e nem está percebendo. Febriário. Aí criou um mês, fevereiro. Qual é a data que dá o carnaval? Fevereiro. Aí tem outro, mês de julho. O mês de julho, o imperador, chamado Júlio César, vai fazer uma homenagem ao nome dele e disse: eu quero um mês que não nome. Aí botou o mês de julho. Aí veio outro imperador e disse: se ele pode, eu também posso. O nome do imperador, Augusto. Aí criou um mês. Qual é o mês?
tem mais. O negócio é tão desmantelado. Quando eu te disse que Satanás ele não tem ordem, não tem decência, até nas coisas que ele faz, não tem ordem, não tem decência. A gente está no meio de novembro, não é? Novembro, essa palavra vem de que número? Mas no calendário está onde? 11. Dezembro vem de quê? Mas está onde? Tu viu como é as coisas? Costumo pagando lançado dentro da igreja. Agora eu vou te dizer só para tu ver os argumentos de Satanás. Porque depois eu vou falar uma coisa, não sei se eu volto aqui para pregar amanhã. Eu vou te falar uma coisa aqui. Como é Satanás? Deixa eu dizer um. Satanás, ele disse: eu vou atingir. Porque tu lembra que ele atingiu o Altíssimo? Atingiu o Altíssimo. Deixa eu dizer como é o meio dele. Primeiro a missa. Tu sabia que a missa é uma aberração diante de Cristo? Porque a missa é a morte de Cristo direto. Ele mata Cristo direto na missa. Na hóstia, corpo de Cristo. Quando a Bíblia diz que Cristo morreu humano e todo ser humano só morre uma, deixa eu dizer outra, para dar arrepiado o cabelo, a Páscoa. Satanás tocou na Páscoa para tocar em Cristo. A Páscoa, quando Deus determinou a Páscoa, o símbolo da Páscoa. Quem lembra qual é o símbolo da Páscoa na Bíblia? Cordeiro. Cordeiro representa quem? Jesus. E na Páscoa tem que matar o quê? O Cordeiro. Ele representava quem? Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro nos purifica de todo. Veja, preste atenção nisso aqui, o que Satanás fez. Satanás disse: eu vou profanar o nome de Cristo. E ele profanou. Até hoje o povo faz, não percebe. Até crente. Havia uma deusa chamada Aserá. Ela veio mudando de nome ao longo da história. Essa deusa. E essa deusa, ela era adorada com a prata do sexo. Aserá, o símbolo dela era um coelho. Porque um coelho, se tu pegar um casal de coelho, botar dentro da tua casa, e ficar dando comida e água, um ano tem tanto coelho que a gente expulsa dentro de casa. O bicho reproduz muito. O símbolo dela era um coelho. Quando eles iam adorar sacerdote e adorar a Será, eles se trancavam dentro dos templos e lá eles praticavam coisas horríveis. Não merece nem ser dito. Quando caía a chuva, eles diziam: a Será se agradou de nós. Aí Satanás disse: eu vou tocar nisso aí para dentro da igreja. Aí ele chegou na Páscoa, tirou o cordeiro e botou o quê? Que é o símbolo do tempo. Ficaria o tipo pior. Além de botar o coelho, ele ainda botou o seguinte: que o coelho bota ovo. O coelho bota ovo? Vai passar Satanás agora. E ainda de chocolate. Tu viu como Satanás ele é esperto? Deixa eu ir um pouquinho mais longe, porque a hora já passou. Eu tento juntando para. Mas é porque é muita coisa. Aí a mente processa e tem coisa que eu não posso. Deixa eu tentar dizer. Primeiro, padre. Por que surgiu padre? Por que surgiu isso? A palavra padre, pai, e pai. A Igreja Católica chegou a um ponto que ela começou a vender indulgência. O que é indulgência? Quem sabe? Alguém já foi católico? Vender pecado. Você pagava o seu pecado. Pagava para pecar. Você pagou a indulgência, você podia praticar o que fosse. Tal que fosse. Você pagou. Só que tinha uma época que os grandes donos de terra e fazendeiros tinham escravo. E a igreja sempre condenou a escravidão. Mas o que foi que a igreja fez? A igreja fez o seguinte: você pode ter um escravo que for, você pode praticar todo tipo de maldade com ele, só tem uma coisa: você tem que passar a sua terra à igreja.
Se você não pagar, se você não der sua terra para a igreja criou uma coisa chamada purgatório. O que é o purgatório? Lugar de fuga. Porque na Bíblia não tem. Mas diz que o purgatório é lugar intermediário. Você aqui não foi ruim, tu não fosse tão bom, aí quando tu morrer, tu vai direto no inferno. Tu fica no purgatório. Eu só queria saber onde é que minha sogra vai ficar nesse período. Aí. No céu. Aí eles criaram isso e determinaram o seguinte: você tinha sua terra, aí você disse, não, na moto você passava um documento. Quer dizer, pronto, você agora é o representante da igreja naquele lugar. Se você fosse o mais rico de Caém, mais dono de terra, seria uma quantia maior, você for representante. Você representava Roma. O que você dizia estava dito, porque Roma mandou dizer. Só acontecia o seguinte: quando o camarada morria, a terra ia para quem? A igreja, era ou não era? Só que o camarada morria e tinha família. Tinha mulher e tinha o que mais? Sabe o que acontecia com uma viúva e com os filhos? Ficava sem nada. Ia bater lá, na porta da igreja. Estou com fome, meus filhos estão com fome, a gente perdeu tudo. A igreja disse, poxa, a gente tem que resolver isso. Aí qual foi a forma que eles resolveram? O seguinte: para ser padre, para ser bispo, não pode ter casar e nem ter filhos. Agora deixa eu te falar duas coisas para eu ficar alerta com as coisas de Satanás. Você sabia que Satanás trouxe costume dele e jogou dentro da igreja cristã de Deus? E tem da nossa igreja botando os costumes de Satanás dele, que tem gente que não está nem percebendo. E agora o que eu vou dizer, não sei se eu volto a pregar amanhã, mas eu vou dizer: cuidado com os ardis de Satanás. Ele é terrível. Satanás sabe o que faz. Existe uma religião, eu vou dizer o nome, porque eu não pode mais, chamada Espiritismo, Candomblé, Macumba, feitiçaria. E esse tipo de religião, ela sempre trouxe uma rejeição para dentro das outras. Satanás precisava unificar isso. Unificar. Satanás foi e trouxe e colocou dentro das igrejas. Isso hoje está dentro da igreja de Cristo, no século XX. Me pegou na cadeira. E tem muita gente que nem percebe isso. A batida do Xangô, do orixá, a batida do tambor. É a batida do tambor. Cuidado, viu? Com certos instrumentos que entra dentro da igreja. Está trazendo a representação de Satanás para dentro da igreja. Muita gente está achando que isso é modernidade. Tome cuidado. Satanás, ele queria trazer a batida do axé para dentro da igreja, mas como é que ele ia fazer? Ele disse: menino, eu mandei no céu, eu conheço de música. Não te assusta não, viu? Satanás conhece. O dia que eu tiver outra oportunidade, eu, irmãos, vou pregar só sobre isso. Tu sabia que Lúcifer, ele foi criado com um único objetivo: adorar a Deus. Qual foi o objetivo? Tu sabia que Lúcifer, dentro dele, ele tinha instrumento musical? Dentro dele. Quando Satanás abria, Lúcifer abria a boca para adorar a Deus, não precisava tocar instrumento não, já vinha dentro dele. O som do teclado, o som da corda, vinha de dentro dele, por isso que ele conhece música. Ele disse: eu vou meter o axé dentro da igreja, vou meter o tambor. E como é que tu vai fazer isso? Ele disse: eu sou esperto. Aí teve um camarada aí na Bahia que se converteu, até morreu um tempo desse, e ele veio do meio do tambor. Aí ele trouxe o tambor para dentro da igreja. Uma música que ele botou dentro da igreja, o povo canta aí, fazendo: eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Quem ouviu essa música? Vai lá, fica. Já acabar, fica aí. Vou entrar na internet, vai ver um satanista vindo dos evangélicos. Eles pegaram os instrumentos de Satanás que está dentro da igreja.
povo sempre acha a coisa mais linda. Eu posso dizer outra coisa, olhando para o relógio? Deixa eu falar outra coisa aqui. Eu sou adventista de berço. Nasci dentro dessa igreja. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Eu louvo muito a Deus por isso. Tem coisa desse mundo que eu nunca vi, não quero nem ver. Nem ver. Nem ver. Se um camarada como eu agora, irmão, eu caí fora da fé, eu nunca mais volto. Misericórdia. Por isso que eu tenho que lutar para manter essa fé. Porque se eu for para esse mundão, eu vou curtir. Não vai dar tempo mais voltar, não. Não dá. Eu me acabo lá. Por isso que eu oro todo dia Deus e peço para permanecer. Satanás disse: eu vou entrar na igreja, vou entrar subindo. Anos 80, anos 90, a mulher da igreja não usava esmalte. Ou usava? Usava a igreja? Sim ou não? Aí Satanás disse: eu vou fazer elas usar. E fez. Aí ele criou um negócio chamado base. Aí levantava a base, dizia que era por conta de higiene. Aí ele disse: não, tá bom, meteu o abraço. Aí Satanás disse: ela não usa esmalte, então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou usar a cor na base. Foi errado? Hoje usa. E mal sabe tu, viu, irmão? Viu, jovem? Que Satanás está enganando um pouquinho. E está roubando o coração dos cristãos. E hoje em dia, por isso que eu disse ontem aqui para vocês, hoje, culto, mensagem de culto, está sumindo. Tem igreja grandona aí, se eu chegar para pregar uma mensagem dessa, nunca mais me chama. Nunca mais me chama. Na hora que disser, chama aquele negão de não. Porque hoje a gente chegou num ponto que a verdade ela começa a fazer coceira nos ouvidos. Satanás é esperto, do mesmo jeito que ele jogou o dogma dentro da igreja, fora, espalhou, ele está jogando dogma hoje dentro da igreja. Por isso que disse: vigiai, para que não entreis em tentação. A igreja passou por esse período de 1260 anos, e foi da igreja de Tiatira, passou até chegar na igreja de Sardes. A igreja de Sardes, pouquinho cedo, que a gente só vai ver amanhã. Porque eu vou dar mais tempo. Por quê? Porque toda vez quando eu fico preto de fome, eu paro de pregar. E como eu já estou desse jeito, não tem como continuar. Quem entendeu, diga amém. Amém. Quem ouviu a voz de Deus aqui, diga: louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Você vai cantar, filho? Chega, eu estou preto de fome.
vou chegar, a festa está pronta, olhos se acabem, então era não ir, mas a meia-noite surge o som de um clamor. Desperta, desperta, o noivo à porta está. Desperta, desperta, levanta os teus olhos e mantém esta chama acesa, fogo do Espírito. Povo escolhido, povo que separei pra mim, pra restaurar a verdade e ser fiel até o fim. Vejo tuas obras, vejo tua mornidão. Dizem sou rico e não me falta nada, mas à meia-noite surge o som de um clamor. Desperta, igreja! Desperta, desperta, o noivo à porta está. Desperta, desperta, levanta os teus olhos e mantém essa chama acesa, fogo do Espírito. Desperta, desperta, o noivo à porta está. Desperta, desperta, levanta os teus olhos. E Jesus, ele diz assim: e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor dar-te-ei o prazer de sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai. Amém? Desperta, desperta, o noivo à porta está. Desperta, desperta, levanta os teus olhos e mantém esta chama acesa. Fogo do Espírito, igreja, desperta. Amém. Bendito seja o Deus, o Todo-Poderoso. Alguém sentiu que Deus falou contigo nessa noite? Amém. Eu vou fazer a última oração nessa noite aqui, orando por mim, orando por você. Posso orar por você? Amém.
Que a gente desperte e a gente aprenda que a gente tem que se policiar. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que se policiar. Porque o inimigo, ele está jogando as suas últimas fichas. E as últimas fichas dele não é para ele, é para tirar eu e você da fé. Posso orar por você? Amém. Posso convidar para todo mundo na frente, para a gente orar junto aqui, diante desse altar? Pode ser? Amém, meu Deus. Pode vir, se aproxima aqui. Melhor para nós. Chega cá, quer colocar? A gente orar junto aqui. Bendito seja, Senhor Deus. Pode vir para cá, passando aqui. Eita, Deus grande, Deus grande. Bendito seja Deus. Não esquece da palavra de Deus para nós. Ele diz: ser fiel até dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Assim seja, Santo Deus. A coroa da vida que foi ganha na cruz do Calvário. Quando Eva pecou, Satanás deu um tapa na coroa e derrubou. Mas quando tu, Jesus, morresse na cruz do Calvário, ressuscitasse, tu pegasse essa coroa e colocasse de volta, Senhor Deus, em cada um de nós. Por isso que a gente tem que ser fiéis. E lutemos para que ninguém tome esta coroa. Que a gente, como cristão, Senhor Deus, a gente permaneça nessa luz, nesse caminho. Não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Nem olhando se alguém está fazendo ou deixando de fazer. Olhando para Ti, nosso autor e consumador da nossa fé. Amém. Nos leve em paz agora para os nossos lares, Senhor Deus. E abençoa cada um aqui, Senhor Deus. Cada família aqui representada, Senhor Deus. Tenha a Tua presença, Senhor Deus, sendo constante na vida. Perdoa os nossos pecados. Mais uma vez, imploramos a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.